já entrasse? Entra no seu aí pra ver se tá... O meu tá carregando o celular. Oh, meu Deus do céu. Vê. Eu já entrei, não foi? Tá ao vivo, é. Mas não, já entrei. Meu, tá certo. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, né, para começar mais um culto, que na realidade é um culto e é um estudo da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, agradecendo a Deus, para Deus tomar a direção de tudo que vai ser falado, que vai ser ensinado aqui, seja tudo para a honra e glória do Senhor. Santo, maravilhoso Deus, meu Pai, aqui estou, Senhor, na Tua presença, meu Pai, como nada, Senhor. Como pó, como cinza, meu Pai, para te pedir, Senhor, toma a direção de todo estudo que vai ser dado aqui, meu Pai, que esteja encaminhado por ti. Espírito Santo de Deus, me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Toma a direção, Senhor, de tudo que vai acontecer, ó Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu quero pedir desculpa pela demora, né? Houve alguns contratempos, mas graças a Deus estamos aqui. E hoje nós vamos... Eu tenho que ver se está realmente o povo indo, né? Tá, a turma acenou assim, mandou um negócio de ok, né? Aí eu não sei como é que É está. só olhar pra ele. Veja lá na sua casa, qualquer coisa você vem me dizer. Então veja Se só. eu não vier porque tá pegando. Hoje nós vamos à 13ª lição, né? Que hoje vai ser a última lição, que vai ser online. Porque a próxima, a partir do dia 5, já vai ser na nossa igreja, se Deus quiser. E todos os irmãos que sempre estão participando na live estão convidados a entrar para presencial na nossa igreja, né? Porque é onde a gente pode interagir melhor. Porque nas lives é bom, mas na igreja é melhor ainda. Porque a gente pode interagir, a gente pode tirar dúvida, a gente pode fazer pergunta, né? E um aprendendo mais através da palavra, da santa palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Maria. Maria, uma oração de louvor. Maria, uma oração de louvor. Então, nessa lição, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 1, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas, capítulo 31, porque é o nosso texto básico, mas nós não vamos ler todo, porque ele é um pouco grande. Começa no 39, capítulo 31, versículo a partir do 39. Vamos ver se vai dar para a gente ler todo ou a gente lê só uma parte. Ele diz... Eu gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias para a gente conferir, né, a palavra de Deus. Maria visita Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Eu só vou ler só até aqui, até o 41. Eu não vou me estender até o 56. Aqui já é o suficiente para o básico. Então, na lição de hoje, nós vamos ver o texto devocional
Aliás, o versículo-chave da lição. O versículo-chave da lição diz, está em Lucas 49:50. 49:50. Capítulo 1. Vamos ler o que é que diz o 49:50, que é o versículo-chave da nossa lição. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. O 50 diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, esse daí é o versículo-chave. Nessa lição, meus amados, nós vamos aprender hoje, vamos entender a importância de orar eficazmente. A gente vai também desejar conhecer a palavra de Deus com a finalidade de orar cada vez mais com eficiência. E também nós vamos orar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, buscando sempre a sua eficácia. Para isso, a gente precisa também conhecer a palavra de Deus. Para eu orar, né, segundo a eficácia de Deus, a gente precisa de quê? Conhecer a palavra, para eu estar baseada na palavra de Deus. Então, nós temos a introdução. Vamos aprender hoje, né? Como é que a gente vai fazer, fazer a nossa oração com eficácia, baseada na palavra de Deus. Então, nós vamos ver Maria, que o estudo é sobre Maria, né? Nós vamos ver, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de Maria. Então, Maria, na pesquisa que eu fiz, eu estava lendo no dicionário completo evangélico, né, da Bíblia, que diz o seguinte, que Maria, o termo Maria, o nome Maria, ela é encontrada no Novo Testamento e é a forma grega do nome hebraico Miriam. Então, Maria, ela é a mãe do Senhor Jesus, a mãe de Jesus. Nas referências bíblicas, a primeira referência à mãe do Messias está no Protevangelium, em Gênesis 3,15. Vamos ler Gênesis 3,15. O que é que está falando? O que é que tem a ver o Gênesis 3,15? O que é que tem a ver com Maria? Vamos passar para Gênesis. Vamos ver Gênesis 3 e o versículo 15. O que é que nos fala? Vamos ver aqui. 3,15. Ele diz aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando ele fala aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A gente está vendo aqui, né? Mostrando que quem era esse que viria tirar, destruir esse inimigo, que é o Satanás. Que foi através dele que Eva cometeu a desobediência. Então aqui a gente vê aqui, né? Quando ele diz aqui, ó, indicando que o destruidor de Satanás seria a semente de uma mulher. Então a semente dessa mulher, quem foi essa mulher que foi usada como essa semente? Foi Maria. Porque foi através de Maria que veio o Messias,
que era Jesus, que ia destruir, né? Que ia destruir os poderes, ia destruir Satanás. Isso acontecia através de Jesus. E foi Maria usada para isso, para esse fim. Então a gente vê que desde o começo, Deus já tinha o seu plano bem feito, que tudo que Deus faz é bem feito, é perfeito, né? Então, para nos salvar do pecado original, cometido por Eva, Adão e Eva. Então, aquele diz, né? Então, Satanás seria a semente de uma mulher. Está em Isaías também, a gente pode ver também Isaías, o 7,14. O Isaías 7,14. Vamos ler para ver o que aqui o profeta Isaías também está falando sobre isso. Isaías 7,14, o que é que ele nos fala? Vamos ver. O Isaías 7,14. O Isaías 7,14, ele nos diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, o profeta Elias estava já também falando sobre essa virgem, que essa virgem foi Maria, a mãe de Jesus, né? Então a gente vê aqui que foi interpretado como uma profecia de que o nascimento messiânico viria de uma virgem, né? E a privilegiada foi Maria, para conceber, através do Espírito Santo, deixa eu ajeitar aqui. Através do Espírito Santo, Jesus. Então, a encarnação, né, essa encarnação que veio de Deus através de um nascimento virginal, foi prometido à casa de Davi, como um sinal miraculoso. O cumprimento dessa profecia aconteceu na vida de Maria de Nazaré, uma virgem prometida em matrimônio a um carpinteiro chamado José. Isso a gente vai encontrar em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 27. Né? Então, nós vamos ver aqui, né, Maria, como ela foi, a vida dela. Uma moça simples, pobre, né? Pobre, simples, humilde, e que foi escolhida para ser a mãe do Messias. Isso foi o que? Um privilégio muito grande para ela. Claro que no começo ela não recebeu uma coisa que não esperava, ser ela agraciada por tão grande bênção. Uma moça virgem prometida a se casar próximo, né? E ficar grávida. Naquela época era uma coisa que as pessoas não iam aceitar. Mas como estava nos planos de Deus, né? Tudo que Deus faz é perfeito, e ela aceitou. Então vamos ler aqui a introdução para que a gente possa comentar mais a respeito. Na revista, na introdução, ele diz: Maria, sem dúvida alguma, foi uma mulher singular. Quando eu digo uma mulher singular, uma mulher única, né? Ela era uma moça bem humilde, mas da linhagem do rei Davi. O fato de ela ter sido escolhida por Deus para ser mãe do Salvador, demonstra que foi uma moça muito espiritual. Deus não ia escolher qualquer pessoa, né? Teria que ser uma pessoa especial. Maria foi, eu sempre digo, Maria foi uma mulher especial. Por quê? Foi a escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Messias, do nosso Salvador. Então diz aqui, ó, o fato de ela ter sido escolhida por Deus para ser mãe do Salvador demonstra que foi uma moça muito espiritual.
As primeiras palavras do anjo Gabriel confirmam isso ao chamá-la muito favorecida e ao reconhecer: o Senhor é contigo. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 28. O anjo falou a Maria: achaste graça diante de Deus. Então, Deus estava contente com ela, né? Achaste graça diante de Deus. Deus estava contente com ela, por isso que escolheu ela. Então, aqui diz o seguinte, né? Que é interessante notar que Maria não duvidou como Zacarias. Que Zacarias duvidou, mas Maria não duvidou. Mas simplesmente desejou saber como isso ia acontecer. Está em Lucas 1, 34. Ela percebeu que o anjo não estava falando a respeito de um filho que ela teria em consequência do seu casamento com José. Ela entendeu que o anjo queria significar algo miraculoso, um milagre, né? Uma coisa milagrosa. Uma gravidez sem pai humano. Você vai encontrar isso falando referência sobre isso na Bíblia de Estudo de Genebra. Maria não recusou essa honra, embora isso lhe fosse causar muitos problemas, mas se colocou à disposição do Senhor, dizendo: aqui está a serva do Senhor. A Igreja Católica Apostólica Romana dá uma posição de destaque a Maria, chamando-a de Mãe de Deus. Mas sempre a Bíblia a trata como uma serva de Deus, né? Porque Deus não tem mãe. Ainda tem pessoas que querem dizer isso, que não entendem. Então a gente vê aqui, cadê meu Deus? Como a serva de Deus. Então nós vemos o seguinte aqui, que Maria, claro, quando ela soube que ia ser mãe, ela ficou assustada, assombrada, mas ela confiou e aceitou. Tanto é que ela diz, né? Tanto é que ela disse aqui, né? Aqui está a serva do Senhor. Então não é fácil você receber uma notícia dessa, mas como ela tinha temor do Senhor, ela vivia, ela conhecia, com certeza, pelo que a gente vê nos estudos, na Bíblia, em pesquisa também, ela conhecia, porque ela era da família de Davi, eram pessoas que tinham conhecimento, tinham temor de Deus, e Maria tinha, né? E era uma pessoa resguardada, uma pessoa simples, de coração puro, porque Deus, ele não usa pessoas que não para poder fazer, no caso, um milagre desse, teria que ser realmente uma pessoa muito especial. Maria, ela foi uma pessoa especial. Mas não é por isso que a gente vai a idolatrar. Porque Maria, como qualquer um de nós, como nós, os profetas, os apóstolos, todos eles precisaram de quem? De quem? Dos favores de Deus, né? Da intervenção de Deus na sua vida para agir, do Espírito Santo. Então Maria também, ela foi uma pessoa que precisou também, né, de Deus. Ela era dependente de Deus. Tanto é que ela diz, quando ela diz aqui, cadê, meu Deus? Em Lucas 1,34, quando ela diz aqui, aqui está a serva do Senhor. Então ela está o quê? Para servir ao Senhor. Não tenho nada contra Maria, eu amo Maria, mas não vou botar Maria como em primeiro lugar, não é? Porque muitas pessoas a idolatram, mas não podemos fazer isso. Então aqui ele diz, né? Porque, embora assombrada, quando o anjo lhe anunciou que ficaria grávida, antes de conhecer o esposo José, né? Ela aceitou essa assustadora dignidade com humildade. Então vamos ler Lucas 1,38, que é que ele nos fala?
Lucas 1, 38. Vamos ler. Lucas 1, 38, que ele diz: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja, ela disse: Se cumpra em mim segundo a tua palavra. Então nós vemos aqui, né, a confiança de Maria, o respeito, a obediência que Maria tinha, né, diante do Senhor. Porque ela podia dizer: não quero não, eu sou noiva. Se fosse uma pessoa que não tivesse, assim, o temor, né, não fosse uma pessoa espiritual, fosse carnal, ela ia dizer o quê? Não, eu sou noiva, eu vou casar, como é que vou acontecer isso comigo? Eu não aceito. Né? Mas ela se dispôs à disposição do Senhor, à vontade do Senhor na vida dela. Aí o que é que eu tiro para mim e para você que está me ouvindo na live? Nós cristãos que confiamos em Deus, né? Que a gente possamos aprender com Maria. Quando Deus nos der alguma coisa para acontecer na nossa vida, que a gente diga a Ele: Senhor, estou aqui para receber, conforme a tua vontade, o teu querer. Me usa, seja no trabalho, né? No trabalho na igreja, no campo missionário, que a gente possa dizer: usa-me, Senhor, estou aqui em tuas mãos, né? Faz conforme a tua vontade, o teu querer, porque eu quero te servir, né? Eu quero ser um instrumento teu. Nós devemos pensar assim. Nós devemos aprender com Maria. Ela foi um instrumento de Deus para que viesse, através dela, o Messias. Não é verdade? Então, eu fico... quando eu leio a história dela, eu fico emocionada. Porque, meu Deus, me ajuda a ser um pouquinho espiritual como Maria. Então, aqui vamos para... Na parte 1, no primeiro tópico, o louvor de Maria. Maria, após a visita do anjo, partiu para passar um tempo com a sua prima, Isabel. Essa capacidade pelo Espírito Santo, está capacitada pelo Espírito Santo, declarou a Maria: Bendita és tu. A prima de Maria, Isabel, disse para ela: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isso está em Lucas 1, 42. Lucas 1, 42. Lucas 1, 42, que diz aqui, ó. Está aqui. E exclamou em alta voz, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então você veja que Isabel, ninguém disse a Isabel, mas Isabel também era uma pessoa espiritual, que tinha uma visão de Deus, que tinha o temor de Deus. E ela chegou a essa conclusão. Não foi ninguém que disse a ela, senão o Espírito Santo, né? Porque aqui ela diz: Bendita és tu entre as mulheres. Agora, por que ela disse isso? Porque quando Maria chegou, né, que tocou, porque Isabel estava grávida, no ventre, ela logo, o que estava no ventre dela, da prima dela, Isabel, é claro, né, que já estava grávida, parece que é uns 6 meses, mais ou menos, aí a criança estremeceu no ventre dela. Por que aconteceu isso? Porque ela era uma pessoa bendita entre as mulheres. O Espírito Santo estava nela já. Usava ela, estava usando ela como instrumento. Aí aqui ela diz aqui, ó: Não podemos compreender os sentimentos de Maria, mas ela respondeu à situação com gratidão e louvor, né? Ela respondeu com gratidão e louvor. Necessitamos
de maturidade espiritual para louvar a Deus em todas as situações, como Maria fazia. Né? Então, aqui na aplicação da revista, ele faz uma pergunta: você consegue orar e louvar ao Senhor em todas as circunstâncias? É uma pergunta que o autor aqui da revista faz. Será que a gente consegue, em todas as circunstâncias, louvar ao Senhor? Né? Ser grato a Ele? Que quando eu estou louvando ao Senhor, eu estou agradecendo ao Senhor. Eu estou engrandecendo, estou sendo grata a Ele por aquilo, que seja bom, que seja ruim. Normalmente, a gente agradece, louva, se alegra com as coisas boas que nos acontecem. Mas segundo a palavra de Deus, nós devemos nos alegrar em todas as circunstâncias. Eu caio, eu vou andando, não presto atenção, ou seja, por qualquer motivo, piso num buraco, piso em falso, caio lá no chão. Eu me levanto e agradeço a Deus, porque eu caí, mas me levantei. Né? Às vezes você só tem um arranhãozinho, não quebra nada. As pessoas que não têm esse temor, que não andam na presença do Senhor, só basta levar uma topada, chama logo um palavrão. Né? Chama logo um palavrão, diz que hoje parece que pisou não sei aonde e começa a dizer coisa. Se acordou com o pé esquerdo, começa a se maldizer quando acontece qualquer coisa negativa que não venha lhe agradar. Mas nós, cristãos, devemos ter um comportamento diferente. Nós devemos ter a nossa mente voltada para o espiritual, para as coisas de Deus. Aconteceu uma coisa boa, glória a Deus, aleluia por isso. Aconteceu uma coisa que não foi agradável, glória a Deus, aleluia por isso. Porque Deus está no controle de tudo. A gente não teme a Ele? A gente não sabe que nós estamos nas mãos dEle? Não somos dependentes dEle? Ele não cuida de mim, não cuida de você? Então, se Deus cuida de mim, cuida de você, então a gente deve o quê? Descansar. Descansa. Descansar no Senhor. E deixa Ele agir. Seja em qualquer circunstância. Não é fácil, não. Mas a gente tem que fazer, precisamos fazer isso, por quê? Por amor a Deus. Espelhamos por Maria. Por amor a Deus. Por amor a Deus, ela obedecia. Não era vontade de Deus que ela, virgem, sem conhecer a homem, ela fosse a mãe do Messias? Para ela era um privilégio. No começo não foi fácil, mas mesmo assim ela disse o quê? Estou à disposição. Porque ela sabia que ia passar por muita coisa. Ia ser acusada, ia ser muita coisa, por conta da situação na época como era. Né? Como ela seria discriminada por isso. Mas mesmo assim ela não rejeitou. E que nós possamos ver o louvor de Maria, né? Como gratidão de tudo que iria passar com ela. Então aqui, no segundo tópico, não, ainda no primeiro tópico ainda, a oração e louvor de Maria é conhecida como Magnificat, porque na tradução em latim, a Vulgata, a primeira palavra é Magnificat, que significa engrandece. Magnificat, em latim, significa engrandece. Esse cântico é semelhante ao cântico de Ana, mãe de Samuel, que está em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Os dois cânticos iniciam-se com regozijo, por causa do livramento do Senhor. Exaltam a incomparabilidade e santidade do Senhor. Condenam a jactância orgulhosa. Indicam mudança da sorte humana como resultado da intervenção pelo Senhor. Soberano
e expressam o cuidado fiel que o Senhor dedica aos seus. Está também isso na Bíblia de Estudo Genebra. Então a gente vê aqui, né, que tanto o cântico de Maria como de Ana são semelhantes, porque todos eles, né, eles se regozijam por causa do livramento do Senhor. Ele exalta o Senhor pelo que o Senhor estava fazendo, que fez com Ana e fez com Maria. Só que Maria foi uma diferença. Teve uma diferença. Mas ambas se alegraram, cantaram. Porque Ana, ela pedia um filho. E ela teve um filho. Mas foi um filho através do homem, do seu esposo. E Maria não foi. Mas ela também ficou agradecida ao Senhor, né? Adorando a Deus. Então, tanto no caso de Maria como no caso de Ana, houve intervenções para que ambas engravidassem. Só que Maria foi obra do Espírito Santo. E Ana foi uma coisa, também obra do Espírito Santo, mas permissão do Espírito Santo, né? Porque ela estava pedindo, clamando, orando, mas ela tinha um esposo. Mas Deus concedeu. Adorando a Deus. Maria começou sua oração, onde toda oração deve começar, adorando a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Está adorando a Deus. Lucas 1:46. E Ana, né? E como Ana, ela podia dizer: o meu espírito se alegrou em Deus. Está alegre, está grata a Deus. Então, tanto uma como outra estavam adorando a Deus. E como se alegrou. E como Ana, ela podia dizer: o meu espírito se alegrou em Deus, reconhecendo que Deus, seu Salvador, o poderoso, me fez grandes coisas. Então você veja, repetindo, adorando a Deus, quando ela diz, quando ela começa a oração dela, vamos ver Lucas 1:46. Vamos ler Lucas 1:46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Né? E posso até dizer o 47, que diz: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja o cântico dela. No 48 ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Vê só que privilégio. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso, que é Deus, me fez grandes coisas. Santo, santo é o seu nome. Glória a Deus, né? Está em 1 Lucas, em Lucas 1, veja Lucas 1, do 46 a 49. Veja que cântico, que oração bonita Ana fez. No terceiro, então aqui na aplicação para hoje, você para de vez em quando, para lembrar e agradecer tudo que o Senhor tem feito por você. Será que a gente para, de vez em quando, a gente para e fica agradecendo? Muitas vezes, eu fico aqui agradecendo a Deus. Ó Senhor, obrigada, meu Deus, eu não mereço, mas o Senhor... eu me sinto tão alegre por tudo que eu passei e por tudo que o Senhor fez, que o Senhor sempre esteve presente na minha vida, sempre me dando livramento, sempre me dando estratégia para eu suportar, para eu superar a adversidade da vida. Então, eu fico. Tem vezes que eu choro. Tem dias que eu, agradecendo a Deus, aqui em casa, sozinha, eu choro de alegria
Porque eu digo, meu Deus, eu não mereço isso, Deus me deu, Deus fez, né? Não viver doente, nunca fiz uma cirurgia. É só motivo de agradecer, né? Por tudo que Ele me deu, por tudo, por tudo. Então a gente devemos ser sempre grata a Deus. No tópico 2, ele diz, reconhecendo a santidade de Deus. Reconhecendo a santidade de Deus. Como Ana, Maria reconheceu a santidade de Deus. Santo, santo é seu nome, né? Que eu li agora no Lucas 1:49. E a sua misericórdia. Quantas vezes esquecemos que Deus é santo e entramos na sua presença de qualquer jeito, né? A gente, para entrar na presença de Deus, a gente não deve entrar de qualquer jeito. Para a gente entrar na presença de Deus, a gente tem que estar em santidade. Precisamos estar em santidade, né? Seja em casa, na rua, aonde eu estiver, orando ao Senhor, eu tenho que estar em santidade, coração puro, buscando a Ele, de coração. Então aqui ele diz, né? Quando ele diz a sua misericórdia, quantas vezes, né? A sua misericórdia para conosco é tão grande que a gente, vou ler mais uma vez no 49, quando ele diz aqui, olha, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo, santo é o seu nome. Deus é santo, santo. E nos importa que nós também procuramos ser santo, procuramos ser separados das coisas do mundo. Mas eu vivo no mundo, a gente vive no mundo, mas a gente não pode compactuar com as coisas que está no mundo, que está acontecendo no mundo, com as práticas do mundo. A gente precisa fazer a diferença. Nós precisamos ser diferente. Para onde você chegar, as pessoas vejam que você é diferente. Não é? Precisamos dessa santidade, dessa diferença. Como povo de Deus, nós precisamos ser diferente, fazer a diferença. Porque nós servimos a um Deus que Ele é santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. E que nós possamos ter essa mente de Deus em nossas vidas. Devemos procurar sempre a santidade de Deus. Aqui, no tópico 3, ele diz, reconhecendo sua posição humilde. Maria reconhece sua posição perante o Senhor. Ela é apenas uma humilde serva. Porque ela não diz? Humilde serva. Lembre-se das palavras do Senhor. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Marcos, vamos ler Marcos 10, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Cadê, Senhor? Capítulo 10, até o capítulo 10, versículo 43 a 44. 43 a 44. Vamos ler o que é que ele nos diz aqui. Ele diz aqui, 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O 45 ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos.
pois, o próprio Filho do homem veio para ser servido, veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos, né? Porque no 43, né, quando ele diz, mas entre vós não é assim, o 43, ele diz, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Então a gente vê o seguinte, que em Marcos, né, nós vemos que em todos os tempos, os líderes, eles querem ser o quê? Os primeiros a ser apresentados, né? Usar da sua autoridade porque eles são líderes, né? O homem carnal, ele é líder, então ele quer usar da sua autoridade de líder para dar as ordens e quer ser servido. Mas só que no caso, devido à sua posição, para dominar o grupo a que ele faz parte, ele tem que ser o primeiro. Ele na visão humana. Só que o modelo de Jesus é outro. O modelo de Jesus para a nossa vida é outro. Jesus, na comunidade missionária de Jesus, servo sofredor, o líder é aquele que procura ser servo de todos. Esta expressão, servo de todos, mostra tanto a postura humilde do serviço cristão quanto a sua extensão universal e inclusiva. Porque Jesus, ele não quis ser servido, ele veio servir. Veja a posição dele, de humildade. Ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele poderia querer ser o destaque. Ele poderia ser o destaque, que todos viessem servir, porque ele não era o rei dos reis, né? Não, ele não veio. Ele veio como um homem simples, né? De uma mulher simples, mas ele tinha todo o poder. Ele tinha todo o poder, mas só que ele não usava desse poder. Porque ele tinha o poder dado por Deus, pelo seu pai, aqui na terra. Ele podia usar desse poder, mas ele não usou. Né? Ele quis mostrar a sua humildade de servir a todos. Ele veio para nos salvar, para nos libertar, né? Das opressões, das enfermidades, de tudo ele veio. Então, ele trabalhou servindo. Era a sua missão aqui, era servir. E que nossa missão aqui também é servir. Nós estamos aqui para servir. Se eu não estou aqui para servir, eu estou aqui para quê? Tem até um louvor, né? Que o grupo de louvor sempre louva. Eu acho muito bonito que ele fala, né? Porque eu estou aqui. Se não é para te servir, por que é que eu estou aqui? Então, por que é que nós estamos aqui? Só para passar um tempo? Enquanto a gente morre? É claro que não. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Aquelas pessoas que ainda estão no cativeiro de Satanás, fazendo a vontade dele. Nós estamos aqui para mostrar o seu amor, para que eles também venham se render aos pés do Senhor. Né? E Maria, ela estava ali fazendo a vontade de Deus, mostrando. E Jesus, através dela, né, veio Jesus, através do Espírito Santo, Maria recebeu, ela recebeu o Espírito Santo nela, no momento que ela concebeu, né? E ela, apesar de não ser ela não era assim, tanto... Na Bíblia a gente não vê falar tanto nela. Em muitas passagens com Jesus, ela não ficava muito presente. Mas em algumas passagens ela se encontrava na Bíblia. E uma das passagens que Maria estava com Jesus, que eu vejo, é no momento que veio em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Ela estava presente também para receber.
que veio ali sobre todos que estavam ali, os apóstolos, todos que estavam ali receberam o Espírito Santo. Então aqui, nós vemos aqui, continuando a lição, vamos ver aqui a declaração. Vamos agora passar para o segundo ponto da lição, que é as declarações de Maria. As declarações de Maria. Sem dúvida, os fariseus e saduceus estavam esperando a chegada do Messias, porém um Messias que expulsaria os romanos da Palestina e iniciaria um novo reino aqui neste mundo. Jesus veio pregando o reino de Deus está próximo. Jesus veio pregando, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Mas avisou que o reino não viria com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está em Lucas 17. Vamos ler Lucas 17, o capítulo 17, versículo 20 a 21. Lucas 17. Vamos ler o que é que fala aqui. Do 20 ao 21. Veja só. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O 21 diz: nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus está dentro de cada um de nós, não é visível, né? Então, nós vemos aqui, quando Lucas diz isso, Maria, então ele avisou que o reino de Deus não seria visível, aparência, viria com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de nós, está no versículo 21, falando sobre isso. Mas Maria, na sua oração, viu que Deus dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, não é? Ele dispensou, na oração dele, ela viu que Deus, ele dispensou os de coração que alimentava coração soberbo. O que é um coração soberbo? Coração de orgulho, orgulhoso, né? De querer ser, porque tinha mais poder, porque era rico, era isso, era aquilo, né? Tinha esse orgulho. Mas só que Deus não olhou para isso. Deus procurou uma humilde serva para realizar o seu propósito, o seu plano de vir o Messias aqui à Terra. Então, quando ele diz, pois o Senhor mesmo disse, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Então, a gente vê claramente dentro da palavra Lucas 1, 51, né, que Deus, Lucas 1, 51, vamos ler o que é que diz? Lucas 1, 51, capítulo 1, o 51. Ele diz aqui, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, certo? Então você vê aqui claramente que Deus, ele não se agrada, aqui diz o autor, né, que Deus, ele não se agrada, e na realidade nós sabemos que Deus não se agrada com coração soberbo, com arrogância. Deus não se agrada, né? E Maria, ela compreendia isso.
né? Que a soberba, a arrogância, o mau caminho, andar em caminho fazendo coisas erradas, né? A boca para dizer coisas perversas. Deus não se alegra, ele aborrece. Ele não vai usar uma pessoa desse jeito para fazer o trabalho dele, para realizar o plano dele na vida dessa pessoa. Então, em Provérbios 8:13, vamos ler o que é que diz o Provérbio 8, o Provérbio 8, capítulo 8, versículo 13, sobre isso. Provérbio 8, o que é que o Provérbio 8 fala a respeito disso? Livro de Provérbio, capítulo 8. Vamos ver o que é que Deus fala sobre isso. Esse soberbo, ele diz, olha, capítulo 8, versículo 13, diz aqui, o temor... 8:13. Capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Ele fala aqui, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, quem tem temor do Senhor, né? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Que maldade é essa que ele fala? Ser soberbo, ser boca com palavras, né? Perversa, ser orgulhoso, né? Ser arrogante, né? E também a soberba, Deus aborrece. A arrogância, Deus aborrece. O mau caminho e a boca perversa, Deus aborrece. O que é uma boca perversa? É uma boca que só fala coisas para entristecer as pessoas. Usam maus palavras, né? Palavras para ofender, para ferir. São pessoas que estão usando a boca perversa, usando a boca para o mal. Desejar mal ao seu próximo. É uma boca perversa, né? Proferir palavras para magoar, para ofender. Deus aborrece tudo isso. Vamos ver o primeiro tópico aqui, na revolução moral. A revolução moral. Em Lucas, capítulo 1, versículo 51 a 52, está falando sobre essa revolução moral. Lucas 1, vamos ficar em Lucas, voltar para o livro de Lucas, capítulo 1, do 51 a 52. Eu vou ler aqui para depois a gente ler o comentário da revista. Veja, o 51, ele diz, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. 52, derribou do seu trono os poderosos. Dos seus tronos, os poderosos. Cadê, meu Deus? E exaltou os humildes. Então, vamos ver o que é que está falando sobre isso. Aí, aqui ele disse, foi uma revolução moral. Porque, veja, quando ele diz, quando ele diz aqui, ó, no 51, agiu com seus braços valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Vamos ver o que ele está falando aqui. O autor fala, sem dúvida, os fariseus e saduceus estavam esperando a chegada do Messias, porém um Messias que expulsaria os romanos da Palestina e iniciaria um novo reino aqui neste mundo. Aqui Jesus veio, aqui neste mundo, Jesus veio pregando o reino de Deus.
está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a gente vê que Jesus, ele veio para pregar o arrependimento, para ensinar o Evangelho. Né? Ele não veio como o reino com todo o poder para destruir os poderosos. Ele não veio, ele ainda vai vir a segunda vinda, né? Mas não como ele veio como homem para fazer isso. Só que os fariseus e os saduceus esperavam esse rei. Por essa razão que ele não aceitava que Jesus fosse o rei dos reis. Eles não aceitavam isso. Aí aqui ele diz, mas avisou que o reino não viria com visível aparência. Ou seja, com a visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele diz isso, não seria feito o reino da terra. Não era um reino como o reino dos homens, com aquele poder de arrogância de fazer acontecer. Cortou. Então aqui diz o seguinte, Maria, na sua oração, viu que Deus dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Lucas 1:51. Pois o Senhor mesmo disse, os soberbos, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. O crente, ele não pode ser orgulhoso, pois é apenas um pecador, salvo pela graça de Deus. Não é? Nós somos pecadores, porém salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos. Por essa razão que a gente não podemos ter orgulho. Eu não posso ter orgulho. Porque eu sou salva. Eu já fui salva, o Senhor me alcançou. Né? Não posso. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser humilde. E agradecer a Deus porque Deus me alcançou. E a minha missão é procurar, é alcançar outras pessoas, é levar a palavra para que outras pessoas também sejam alcançadas por Deus. Né? Então eu vou ser o quê? Canal, um instrumento para levar a palavra a alguém que ainda não foi alcançada por Deus. Bom, a revolução social. Isso aqui foi a revolução moral que nós vimos. Vamos agora para a social. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Está em Lucas, que a gente leu ainda agora, Lucas 1:52, né? Maria era uma pessoa humilde, de uma família simples, mas foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Deus trouxe uma revelação social com essa escolha, né? Trouxe uma revolução social com essa escolha. Uma mulher simples, pobre, tinha nada. Morava num lugarejo bem pobrezinho, né? Lá na Galileia. Então, ninguém dava valor. Ninguém. A pessoa nem se percebia, né? Mas só que ela veio da descendência de quem? De Davi. Ela, José, vieram da descendência de Davi. Pessoas tementes a Deus, pessoas espirituais, que buscavam a Deus, que tinham temor de Deus. E Deus, ele contempla tudo isso na nossa vida. Quando ele diz aqui, social, com essa escolha. Não escolheu um palácio ou lar de alguém de destaque na comunidade religiosa. Como membro, né, do Sanhedrin, né, que é a corte suprema judaica, para seu filho. Deus escolheu e continua escolhendo as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Podemos ler isso, está em 1 Coríntios,
1 Coríntios, versículo 1, se você ler do 27 ao 29, estão essas palavras, né? Deus usa quem Ele quer para confundir. Como é que pode? Às vezes você vê uma pessoa simples, humilde, né? Mas temente a Deus, que busca a Deus, tão simplesinha que ninguém dá nada por ela, de repente ela aparece com um cargo de destaque. Às vezes até eu vou tirar para a nossa vida normal, cotidiana. Um rapaz ou uma jovem entra numa empresa com um cargo bem humilde, que eu já vi alguns testemunhos, como faxineira, né? Faxineira, como serviços gerais, lavando os banheiros, coisa simples, humilde. Fazia com amor, amor, cuidado e com satisfação naquilo que estava fazendo. Mas que também, nos nossos dias, né, é preciso também estudar. Mas a pessoa trabalhando naquele serviço simples, humilde, mas estudando, buscando, se aprimorando, mostrando a sua sinceridade, a sua responsabilidade. E de repente aquela pessoa foi chamada para outro cargo, ficou algum tempo, depois para outro, quando você vê, está como gerente, né? Como gerente, como diretor de um departamento, como gerente de um departamento, às vezes até como presidente de alguma empresa, de alguma coisa. Mas por quê? Porque Deus exaltou aquela pessoa. Porque Deus, Ele sonda nossos corações. Ele conhece o meio do teu coração. Ele sabe quando a gente verdadeiramente, a gente tem aquele temor a Deus. Quando a gente está buscando Ele, né? De coração, a gente está buscando Ele. A gente está fazendo as coisas por amor e não só por obrigação. Estou limpando isso porque é o jeito, mas eu só faço que eu preciso ganhar dinheiro, senão eu não fazia. Deus está contemplando. Aí você não sai daquilo. É aquilo o tempo todo. Porque você não tem um coração aberto para Deus. Você não entrega, não tem assim, aquele temor de fazer. Toda vez esse Google entra sem eu chamar. Aí corta. Então, a gente precisa ter um coração grato a Deus. Eu estou nessa obra, estou trabalhando nisso, nessa empresa, nisso, aquilo outro. Graças a Deus que eu estou trabalhando. Vou dar o meu melhor. Grato a Deus. Deus está sondando, Ele está vendo. Quando você sai dali, você sai agradecendo a Deus pelo que você está fazendo. Tudo isso nos leva ao nosso crescimento espiritual. Então é preciso a gente observar bem isso na nossa vida. Ser sempre grato a Deus por tudo que Ele nos faz, que Ele nos dá. Porque Deus pode dar muito mais. Também, se Ele não quiser, Ele só dá aquilo. Mas Ele vai dar. Mas o melhor de tudo é a gente procurar a riqueza espiritual. É buscar mais e mais a palavra de Deus. Nos aprimorar, nos prender mais na palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus. Do que a gente buscar coisas materiais. Claro que todo mundo quer ter coisas boas, quer ter conforto, quer ter coisas boas. Mas o melhor de tudo nessa terra é a gente buscar a Deus, a fazer a vontade dEle, a pregar o Evangelho. Né? Como manda a palavra de Deus, vai pregar o Evangelho a toda criatura. Então, isso que é a vontade, isso vai nos alegrar. Que coisa maravilhosa, quando a gente fala de amor de Deus, a pessoa leva um convidado para a igreja e lá aquela pessoa ouve a palavra e aceita Jesus, é uma alegria muito grande, né? Eu estava ontem falando para um meu filho do coração, que foi o primeiro filho do meu marido, eu tenho ele como filho, que está passando por um processo. Eu disse a ele, com a filhinha dele, a minha netinha, eu disse para ele, olha, isso é o trabalhar de Deus. Quando eu oro, eu apresento a minha família de A a Z. De A a Z. Vou pontuando cada uma. O que eu quero que Deus faça. Que Deus marque um encontro. Que eles sejam salvos, sejam libertos, entreguem a vida dele, os caminhos dele para o Senhor tomar conta.
Eu disse a ele ontem, eu disse, olha, busque a Deus, procure onde você mora, porque ele mora em frente a uma igreja. Às vezes eu vou. Eu digo, pegue sua filhinha, leve para a igreja, sua esposa, vão para a igreja, porque o problema da sua filha não é física, é espiritual. Porque a criança faz todos os exames, faz tudo, e a criança, o diagnóstico não tem nada. E tá tendo umas atitudes que não é normal. Eu digo, isso é o trabalhar de Deus para levar você à presença dele, você e sua família. Essa família que eu falo é esposa e filha. Leve. Não estou mandando você ser crente, não. Eu disse a ele. Porque quem convence não vai ser eu nem o pastor, não. Você vai ouvir. E Deus, o Espírito Santo, é que vai falar em você. Vai lhe dar o desejo de você querer. Vá. Então, sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente tem o quê? Que falar, de mostrar que as pessoas precisam buscar a Deus. É o mais importante. A gente buscar o reino de Deus. Buscar as coisas de Deus do que as coisas da terra. Né? Se eu tenho que comer, tenho que vestir, tenho que morar, estou eu satisfeita. Né? Paulo já fala nas suas cartas. Estou satisfeita. Eu tenho que comer, tenho que vestir, tá bom demais. Se Deus me der mais alguma coisa, sou grata a Ele. Então aqui ele fala a terceira. Nós já vimos a revolução moral, vimos agora a social, né? Vamos ver agora a revolução econômica. Vamos ver a revolução econômica. O que é que fala? Maria rejeita a ideia de que os ricos devem ter todos os privilégios, quando diz que Deus encheu de bens os famintos. Salmo 9:18 diz que o necessitado não será para sempre esquecido. Vamos ler Salmo 9:18? Vamos ler o Salmo 9:18. O que é que nos fala? Salmo 9:18. O que é que ele nos fala aqui, ó? Ele diz, pois, o 9:18, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Então aqui o que é que o salmista ele está falando? Ele está dando graças, né? As ações de graça, está dando ações de graças a Deus, porque ele diz que os necessitados, eles não vão ficar o tempo todo sendo esquecidos, não. Porque há esperança para os aflitos, né? Então, Deus, ele sempre está suprindo as nossas necessidades. A gente tem que ter esperança das coisas que Deus pode fazer, né? Então, aqui, a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela não nos deixa nos confundir. Ana, na sua oração, diz que os que andavam famintos não sofrem mais fome. 1 Samuel 2:5. Mas os que antes eram ricos se alugam por pão. Que revolução, hein? Que revolução. Veja a profundidade dessa palavra. Em 1 Samuel 2:5. 1 Samuel 2:5. Vamos aí. 1 Samuel 2:5. O que é que nos diz? Ele diz aqui, ó, os que antes eram fartos,
hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. Ana dizendo isso. Por quê? Por que ela está dizendo isso? Né? Porque aqueles que não tinham nada, Deus deu. Ela que não tinha filho, né? Teve Samuel e teve quantos filhos mais? 6. Ao todo 7 filhos ela teve. Deus deu a mais. Né? Ela estava pedindo apenas um filho. Um filho. Que Deus ouviu a oração dela e deu um filho. Deu Samuel. Mas deu muito mais do que ela pediu. A Bíblia diz que ela teve 7. Veja, que Deus grande, que Deus maravilhoso. Que Ele faz além daquilo que a gente pede. Né? A gente pede um pouquinho, ele vê que você merece, devido à sua confiança que você deposita nele, ele lhe dá mais, que você nem esperava aquilo. Essa riqueza. Para ela, os filhos eram uma grande riqueza. Então, aqui, que revolução, né? Porque Deus, na oração, ela dizia isso, né? Os que andavam famintos. No caso, ela andava faminta porque queria ter filho. Fome, sede de ter filho. E Deus deu. A palavra bens pode também se referir às bênçãos, a bênçãos espirituais. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Isso está em Efésios 1:3. Hoje, há mais ênfase em bens materiais na sociedade consumista em que vivemos, mas Jesus adverte seus discípulos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E isso a gente vai ver em Mateus 6:33. Vamos ver? Mateus 3:33, o que é que nos fala? Para a gente encerrar essa lição. Mateus 3. Cadê, meu Deus? Mateus 6:36. Né? Mateus 6:33. 3:3. 6:33. Que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tá vendo? O que é que o apóstolo Mateus, o que é que Mateus está falando aqui? A gente tem que procurar o quê? A justiça de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas Deus vai nos acrescentando em nossas vidas. Que nós, verdadeiramente, possamos ter aprendido, né, com Maria, a gente deixar a nossa vida na dispensação do Senhor, fazer a vontade dEle, né? Ser um instrumento na mão dEle, para fazer a vontade dEle, orar a Ele, a Deus, ser grata a Deus por tudo que Ele é em nossa vida, que Ele representa para nós. O autor, ele dá a conclusão da revista dizendo: Maria termina a sua oração com gratidão, lembrando da bondade do Senhor, em amparar Israel e cumprir suas promessas como prometera. Percebemos de sua oração que Maria conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, né? Quando ela diz aqui, ó, a bondade do Senhor e em amparar Israel e cumprir suas promessas. Então, se ela diz isso, porque ela conhecia, ela tinha conhecimento das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Porque se ela não tivesse, ela não ia dizer isso, né? Percebemos de sua oração que Maria conhecia as Escrituras do Antigo Testamento e sabia usá-las na oração.
Ela entendeu que a oração deve começar com Deus, louvando-o por tudo que ele é e faz. E em segundo lugar, deve haver reconhecimento de nosso estado de pecadores, com confissão de pecados. Ela lembrou que a misericórdia do Senhor vai de geração em geração e foi grata. Nós devemos ser gratos pela bondade do Senhor sempre, né? Aí vem a pergunta para a nossa meditação. Diante do que vimos, qual deve ser a nossa atitude ao sairmos daqui? Ou seja, ao terminar esse estudo, qual deve ser a nossa atitude? Será que eu aprendi alguma coisa? Eu vou procurar colocar minha vida na dispensação do Senhor? Será que eu vou procurar pedir a Deus se eu for arrogante? Se eu sou acostumada a usar a minha boca com palavras maldosas? Né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tô procurando ser semelhante ao que Maria fez, porque o que Maria fez foi uma lição para a gente. A atitude dela foi uma lição para a gente se espelhar, né? E colocar a nossa vida também em dispensação do Senhor. Será que eu estou fazendo isso? Então, que nós possamos melhorar, meditar, né? Nessa palavra, nesses versículos que foi lido aqui, que estava aqui na palavra de Deus, para o nosso ensinamento, para o nosso engrandecimento. Porque a gente tem que lembrar sempre, 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 sempre. Nós somos servos do Senhor. E a nossa missão aqui na terra é servir. Né? Servir com o quê? Com perfeição, não. Nós nunca vamos servir com perfeição. Nossa, é servir com humildade e fazer as coisas para agradar a Deus e não a homens, né? E a gente tem que buscar sempre, em primeiro lugar, o reino do céu e deixar as coisas vindo para nós, porque Deus vai sempre suprindo, vai sempre nos dando de acordo com as nossas necessidades, que nós possamos ser gratos a Ele por tudo em nossas vidas. E eu agradeço a Deus, né, por mais essa revista, por mais esse estudo sobre Maria, que eu aprendi muito, lendo, até chorei, porque a gente se sente, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou? A gente se sente. Quando eu estou estudando assim uma lição, eu fico bem concentrada naquilo e tomo para mim, para eu procurar melhorar e fazer aquilo. E pôr em prática aquilo para o meu semelhante, que é a minha missão aqui na Terra. Então, eu sou grata a Deus por isso, né? E creio que todos ouviram e aprenderam alguma coisa. Sou grata a Deus. E também lembrar que a partir de domingo, todas as pessoas que estão assistindo às lives, né, vão ter oportunidade de estar na igreja a partir de domingo, a partir de 9h30, a gente estudar a lição, assim, ó, presença, lendo, tirando dúvida, cada um com sua Bíblia, tirando dúvida, fazendo pergunta, interagindo. Isso é bem melhor. É muito bom. A gente tem mais o calor humano, né? Que graças a Deus a gente está podendo ter um pouquinho mais de liberdade, só que é uma liberdade ainda restrita. Todo mundo ainda usando máscara, usando o álcool, toda a higiene, tudinho. Mas, graças a Deus, a partir de domingo já estaremos já na escola bíblica presencial, em nome de Jesus, né? E vamos agradecer a Deus, agradeço a todos aqueles que participaram, né? Fazendo seus comentários, mandando mensagem, tudinho, através do Facebook. E vamos orar agradecendo ao nosso Todo-Poderoso. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai, a Ti, Senhor, eu quero Te agradecer
pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio, meu Pai, que o Senhor me concedeu de estar aqui, meu Deus, falando da tua misericórdia, do teu amor para conosco, Senhor, falando das tuas promessas de salvação, de libertação, né, que foram cumpridas, Senhor, usando a tua serva Maria, Senhor, como canal para trazer o Messias prometido, porque era a tua palavra, Deus, e que foi cumprida, que foi realizada aqui na terra, Senhor. E continua, Senhor, conosco, nos abençoando, Senhor, nos dando entendimento, nos dando livramento, ó Pai, nos dá um dia, Senhor, de saúde, um dia de paz, um dia na tua presença, Senhor. Que nós não possamos sair da tua presença, que nós possamos continuar, meu Pai, neste dia, em espírito de oração, Senhor. Que nós possamos à noite, ó Pai, ao cair da tarde, a partir das 17 horas, meu Senhor, no teu templo, Senhor, para te adorar, para te louvar e te exaltar mais e mais e ouvir a tua palavra, Senhor, no culto da família, meu Deus. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Fica conosco, nos abençoando, Senhor, e nos deixa, Senhor, na tua santa paz, meu Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando um dia abençoado na presença do Senhor. Agradeço a todos a oportunidade e, primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Fiquem na paz de Deus.